Fala galera, tudo bem com vocês? Então olha só, hoje nós vamos iniciar um assunto muito importante, que é a energia potencial elétrica. Até agora nós já estudamos outros tipos de energia, beleza? Um exemplo disso foi energia cinética, que é uma energia, vamos relembrar, né? Energia cinética, que é uma energia do movimento. Ela depende do movimento de um corpo, certo? E o movimento desse corpo vai dizer se ele tem energia cinética ou não. É muito importante também, pessoal, deixar bem claro uma coisa, que para se ter energia cinética ou não, tudo vai depender de um referencial. Lembrando lá do início de física, um corpo ele pode estar em movimento ou em repouso. Tudo vai depender do referencial adotado. Mas vamos supor que um carro ele tem energia cinética. Eu tenho como calcular essa energia cinética? Tenho massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, esse foi um tipo de energia que nós vimos lá na mecânica. Existem outros tipos, como energia potencial gravitacional, que depende da altura de que um corpo está, certo? Outro tipo de energia que nós vimos foi energia potencial elástica, que depende da deformação do material elástico. Então, nós vimos diversos tipos de energia, esses são os principais. E é muito importante a gente fazer um resumo e falar sobre energia cinética, que nós vamos precisar disso daí, beleza? Copie isso daí direitinho que eu vou apagar. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de eletricidade. E esse assunto é muito importante, né? Energia potencial elétrica. Para vocês entenderem, vou fazer aqui uma carga. Vamos supor que essa carga seja positiva. Se eu colocar uma carga aqui no meio do nada, vamos supor que aqui eu não tenha nada. Vou colocar uma carga aqui no meio do nada. Essa carga, nós vimos que ela vai gerar um campo elétrico, beleza? Eu só posso perceber a existência dessa carga aqui, desse campo, se eu pegar uma carga de prova, como nós vimos, uma carguinha menor, e aproximar dessa carga aqui. Conforme eu aproximo, essa carga aqui vai sentir uma força por causa dessa outra carga aqui. E aí nós estudamos isso daí na última aula, força e campo elétrico, né? Por causa da força que essa carguinha sente, por causa da presença dessa daqui, nós vamos conseguir ver essa região, né, de perturbação que essa carga aqui gera, que seria o campo elétrico gerado por essa carga. Hoje, gente, nós vamos dar início à energia potencial elétrica. Então é o seguinte, o que seria essa energia potencial elétrica? É bem parecido com força e campo elétrico a fórmula, só que a definição é a seguinte: se eu pegar uma carguinha aqui pequena, a gente pode dizer até que essa prova essa carga é uma carga de prova, uma carga de teste. Conforme eu for aproximando dessa carga aqui maior, o que vai acontecer? Essa carguinha vai sentir a presença dessa, certo? E vai aparecer aqui uma força. Vamos supor que essa carguinha aqui seja positiva. Vai aparecer uma força, certo? Que nesse caso aí não vai deixar com que Q queira se aproximar dessa outra carga positiva maior. Então, gente, vamos supor que eu pegue essa carga, aproxime e deixe ela a uma determinada distância D dessa carga positiva. Eu vou deixar ela aqui. Claro, se eu largar, por causa dessa força, ela vai embora. Mas eu vou ficar segurando. Se eu ficar segurando
mantendo essa carga aqui fixa nesse ponto, a uma mesma distância dessa outra carga aqui positiva, o que eu vou ter? Eu vou ter uma energia potencial elétrica. Por que é potencial? Lembra que potencial, eu falei há muito tempo para vocês, é uma energia armazenada. Então peraí, estou começando a entender. Quando eu aproximo essa carga aqui dessa maior positiva, então se eu ficar segurando, eu vou ter uma energia potencial chamada de energia potencial elétrica, que é armazenada. Beleza. E o que eu vou fazer depois com isso? O que eu vou fazer? Se eu largar essa carga, o que vai acontecer com ela? Ela vai embora. Então ela vai ganhar, se eu largar, ela vai ganhar o quê? Movimento. Qual é a energia do movimento? Energia cinética. Então se eu tivesse esse sistema aqui isolado, não tiver nenhuma força aqui externa atuando nele, né? Só tenho a força dessas duas cargas. Então quer dizer que minha energia potencial elétrica irá se transformar em cinética. Sim, exatamente isso que vai acontecer. Se eu estou segurando essa carga, se eu largo, ela vai ganhar movimento. Por que ela está se movimentando? Por que ela está ganhando velocidade, né? Aumentando a velocidade? Porque essa energia potencial que eu tinha armazenada aqui nesse ponto, certo? Vai se transformar em cinética. E se você aproximar mais, diminuir essa distância, o que acontece com a energia potencial? Poxa, se eu ficar mais próximo da carga, maior vai ser essa força. Então a tendência é eu ter mais energia potencial elétrica, né? E se você largar quando ela estiver mais próxima, a velocidade vai ser maior? Vai, gente. Por quê? Porque se ela é maior, como ela se transforma em cinética, então vai ter uma energia cinética aí no final maior. Beleza, pessoal? E você deve ter feito essa pergunta, né? Porque quando fala de física, já vem matemática na cabeça, já vem a seguinte pergunta. E eu tenho que calcular alguma coisa? Nesse caso, você tem como calcular. Essa energia potencial elétrica, eu tenho como calcular. Basta eu ter aqui, se eu tiver uma outra carga pequenininha, a uma determinada distância, certo? Dessa outra aqui, da maior, como que eu calculo a energia potencial elétrica nesse caso? A energia potencial elétrica, vou chamar ela de energia potencial elétrica, vou chamar ela de EP, tá? Quem quiser chamar de EPEL, pode chamar de EPEL. Vou chamar ela de EP. Essa energia potencial elétrica, ela vai depender daquela constante K0. Quanto que vale a constante K0? 1,6 vezes 10. Quanto que vale a constante K0, pessoal? Vale 9,0 vezes 10 é 9. Lembram disso? O valor dela é esse daí. Newton metro ao quadrado, Coulomb ao quadrado. Beleza? Então vai ser depender dessa constante K0 vezes a carga maior. Pessoal, antes lá no campo e na força nós trabalhávamos com o módulo da carga. Aqui não. Aqui a gente trabalha não é com o módulo da carga. Então cuidado com os sinais. Então a carga maior, carga menor. E aqui é dividido só pela distância que elas estão, certo? Não tem ao quadrado. Então peraí, ela é diretamente proporcional às cargas? Sim, se aumentar qualquer uma das cargas, eu aumento a energia potencial elétrica.
e inversamente proporcional à distância. O que isso quer dizer? Que se eu diminuir a distância, quando é inversamente, se eu diminuir, aumenta o que eu estou achando. Então, se eu diminuir essa distância, a energia potencial vai aumentar. Beleza, gente? Então, como que eu calculo? Por aqui, o K0 vai ter esse valor, se eu estiver trabalhando no vácuo, tá? E outra coisa muito importante, a unidade disso daí. A unidade será em Joule, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, né? Beleza? Então, galera, a energia potencial elétrica, ela depende de uma carga, certo? De uma segunda carga para existir. Ela depende de uma carga aqui, segunda carga, para existir. Isso é muito importante também. Se caso eu tenha uma questão que fale, se eu colocar só uma carga em um determinado ponto, eu teria energia potencial elétrica? Não, porque eu dependo de uma segunda carga para essa energia potencial existir. Beleza? Só mais uma observação. Energia potencial elétrica, diferente de força elétrica e de campo elétrico, é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Só depende do número, né, do módulo e unidade. A força já vai depender da direção e do sentido. Se eu botar uma carga aqui, certo? Uma determinada distância dessa outra. Essa daqui vai empurrar essa carguinha para o lado aqui, ó, direito. Se essa carguinha vem aqui por baixo, ela seria empurrada para baixo. Então a força ela depende de uma direção e sentido. Ela é uma grandeza vetorial. Como o campo elétrico depende de força, que nós vemos, também é uma grandeza vetorial. Já a energia potencial elétrica, não, é uma grandeza escalar. Só vai depender do módulo e da unidade. Seria um número, né, acompanhado da unidade, que é o Joule.